TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos, bem-vindos à nossa terceira reunião da Comissão Especial de Estudos sobre População em Situação de Rua. Hoje recebendo o arquiteto Gregório Andrade, que é presidente da Casa de Amparo Serenita. O tema da reunião será o projeto arquitetônico modelo de um albergue moderno, com referência em projetos bem-sucedidos em outros países. Eu já passo a palavra aqui ao relator da comissão, o vereador Cecílio Santos, e antes de passar para o Gregório fazer a apresentação, depois eu dou uma palavrinha. Por favor, Cecílio. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, vereador. Presidente desta comissão importante que discute essa problemática, não é, na nossa cidade, que não é diferente em muitas outras cidades. Satisfação receber o Gregório, seja bem-vindo. Bom, a sua contribuição será de grande valia para enriquecer o debate da nossa comissão. E quero cumprimentar mais uma vez o vereador Paulo Gaspar por esta iniciativa importante de a Câmara Municipal, através da comissão, poder ouvir os diversos setores, né, a comunidade em geral, buscando aprimorar, apresentar sugestões para esse problema que tem tantas reclamações da nossa cidade, mas que certamente com a participação, com o envolvimento de todos, nós teremos êxito nessa comissão, apresentando à municipalidade e à população em geral saídas, soluções para essa questão. Muito obrigado, tenhamos um bom debate. Obrigado, vereador Cecílio. Bom, esse tema da população em situação de rua é tema no mundo inteiro, é um problema social no mundo inteiro, no Brasil todo, e aqui em Campinas tem uma escala muito alta também esse problema em relação à dinâmica da cidade, né? E é uma situação muito difícil, muito complexa, multissetorial, multidisciplinar, que vai envolver o trabalho conjunto, em sinergia, com todas as secretarias envolvidas aí, saúde, assistência, segurança, trabalho e renda, habitação e outras, umas trabalhando no sentido de remediar, outros no sentido de prevenir. E não existe solução 100%, mas a gente pode mitigar bastante trabalhando políticas municipais com maior eficiência. A gente sabe que o problema maior é a questão nacional, é política nacional, é questão socioeconômica, é questão de um passivo histórico da história do Brasil, mas com gestão municipal eficiente a gente pode mitigar muito esse problema, com planejamento urbano e muitas outras pastas, né? Tivemos aqui, semana passada, a presença da secretária de Assistência Social, Pessoas com Deficiência, que é a Vandecleia Moro, acompanhada da Klébia e toda a equipe dela, onde fizeram uma apresentação de toda a estrutura que existe da assistência social na cidade. E na semana que vem, segunda-feira, estaremos lá, né, Cecílio, visitando o Samin e o Centro Pop. Depois virão outras visitas na sequência, onde essa comissão pretende acompanhar de perto o que tem sido feito diariamente em Campinas no âmbito da assistência social, e no sentido da gente tentar ver o que pode ser melhorado, o que pode ser alterado no sentido de ter mais eficiência, a questão da demanda, né, Cecílio, ver se é suficiente esses equipamentos que temos ou se temos que criar outros, se temos que modificar alguns, entender como que é a dinâmica desses centros de atendimento e propor soluções acima de tudo, né? O propósito da comissão é ser propositivo, é somar forças com o executivo e a gente, cada um com a sua visão diferenciada, única, independente, somando todas as visões, a gente pode ter uma política pública mais eficiente. Na primeira reunião, assim como o Gregório, que é arquiteto hoje, tivemos a presença de uma outra arquiteta, Caroline, se não me engano o nome dela, que apresentou um outro modelo também, que é o Moradia Primeiro, um outro sistema voltado para a habitação. E na segunda tivemos assistência social, hoje o Gregório também falando no projeto de albergue, amanhã
às 2 horas, recebemos as forças de segurança pública da cidade, GM, PM e Civil, acompanhado também do vereador Major Jaime, que deve estar conosco. E na semana que vem ou na outra, a confirmar, vamos ter também a Secretaria de Saúde. E por aí vamos somando forças e ampliando o leque aí, do conhecimento que a comissão possa ter e somando também outras representações. Vamos trazer aí Padre Haroldo, vamos trazer as entidades, ONGs, né? E assim poder aperfeiçoar esse trabalho da comissão. É um desafio muito grande, é um problema que está aí desde sempre, que nunca ninguém resolveu. A gente só enxuga gelo e agora, pós-pandemia, a situação parece que explodiu e saiu fora de controle. Temos aqui vizinho a Campinas o problema de São Paulo, com a Cracolândia, que se tiver uma política aí de segurança, no sentido de expulsar as pessoas que estão ali, é capaz que ainda aumente mais ainda o problema para Campinas. Campinas tem essa característica de atrair todas as cidades da RMC, que são 20, né, cidades que são cidades menores, então a população em situação de rua prefere vir para Campinas, não só pelo atendimento que aqui tem, que é um bom atendimento no sentido de ter um preparo todo em relação às cidades pequenas que não tem, de dar assistência a essa população, como também eles preferem ficar no anonimato, né? A razão principal da pessoa ir para a rua são os problemas de desestruturação nas suas famílias, né? Então, são problemas de separação, problema de pai com filho, enfim, problemas familiares. Aí a pessoa vai para a rua, cai no vício e aí não consegue sair mais, por N razões. Então, Campinas tem essa característica de atrair toda essa população regional e também, como a Vandecleia apresentou os números aqui, atrai do Brasil todo, né? De todo o Brasil, Campinas atrai. Só que essas pessoas que vêm de todo o Brasil, elas também têm a característica de estar sempre se movimentando. Então, fica morando um tempo em Campinas, vai para Santos, vai para São Paulo, vai para, né, itinerante. E o Gregório, ele vai falar para a gente também do trabalho que ele faz na Casa de Amparo Serenita, onde ele é presidente, onde ele faz um trabalho assistencial com morador de rua também, toda semana, e ele tem essa experiência do campo, né, em campo, que a gente fala, o pé no chão aí, que ele também tem uma percepção muito mais real do que nós aqui. Então, Gregório, eu agradeço a sua presença e já passo para você. Fica à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigado, vereador. Primeiramente, agradeço o convite, né? Um bom dia a todos aí, bom dia aos senhores vereadores, bom dia a todos que estão presentes. Agradeço o convite para passar um pouco da experiência aí para essa comissão e espero que eu consiga contribuir para o conhecimento, para o aprimoramento, passando um pouco da experiência aí nossa do dia a dia, um pouco desse projeto aí, que a gente consiga auxiliar de alguma forma aí essa comissão a fazer o que for necessário para resolver essa situação. Então, esse projeto, essa apresentação, ela visa, tem 2 objetivos. Primeiro, passar um pouco da nossa experiência, né, como uma ONG que auxilia e tem um contato direto com essa população, né, passar um pouco do que nós temos observado, as dificuldades dessa população, a situação que ela vive, as consequências da existência dessa população e do que ela pode gerar em relação ao município, e também apresentar uma proposta de um projeto arquitetônico, uma ideia de projeto, que, na verdade, não é um projeto específico, ele é mais para abrir a possibilidade de um projeto nesse sentido, né? Então, ele visa contribuir, inclusive, com o projeto que foi apresentado anteriormente pela colega arquiteta Carolina. Então, não é um projeto para sobrepor ou para diferenciar, ele pode ser adaptado em conjunto com o projeto, porque o projeto da colega
Caroline, ele é no final da etapa, seria a moradia do pessoal, considerando o plano do Housing First. O nosso seria um intermediário. Então, nós vamos, na apresentação, vai ter uma pormenorização, mas só para fazer essa prévia. Né? Então, meu nome é Gregório Andrade, eu sou arquiteto e urbanista e sou presidente da ONG, da Casa de Amparo Serenita. Né? E nós fazemos um trabalho, a Casa de Amparo Serenita, ela faz um trabalho de amparo a toda a população carente, comunidades, e em especial a população de rua. Né? Então, todo domingo nós fazemos uma distribuição de alimentos, cobertores, materiais para auxílio, né, para amparo dessa população. E a gente costuma fazer sempre em frente ali à Catedral Metropolitana de Campinas, que é onde tem a maior concentração de pessoas. Então, todo domingo, nós escolhemos o domingo para fazer a distribuição de alimentos, porque é um dia que eles não têm essa possibilidade, as outras ONGs, outras entidades não auxiliam nesse dia, né, muito raramente. E então, em média, distribuímos 300 refeições aí para cada dia que nós fazemos essa distribuição. Então, é uma iniciativa não só minha, de vários amigos, aí, de várias pessoas que decidiram se dedicar um tempo da sua vida para auxiliar, para fazer esse trabalho de auxílio. A Casa de Amparo Serenita é um braço de beneficência do CEBIR, que é uma entidade fundada em 1982 e de utilidade pública municipal e estadual. Aí nós fizemos também nas últimas semanas, até para proporcionar um pouco mais, passar um pouco mais de conhecimento, levantar um pouco mais de dados a respeito, nós fizemos nas últimas semanas um levantamento nosso, um mini censo aí, né, uma pesquisa que nós fizemos com o pessoal por meio de questionários, entrevistas com a população, para levantar o maior número de dados possível. Né? Então, aqui tem a Patrícia, também, que também está à frente do projeto com a gente aí, né? O João lá em cima, o Vinícius abaixo. Então, esse é um pequeno índice dessa apresentação. Inicialmente, eu vou apresentar um pouco dos problemas, os principais problemas. Eu quero chamar a atenção para os problemas que são muitos, né, em relação à existência e ao crescimento dessa população de rua. Um pouco dos dados, a secretária já passou na reunião passada, né, muitos dados a respeito disso, mas é uma síntese dos dados e uma interpretação nossa a respeito dos dados que foram passados. As instituições também ela passou, mas nós fazemos uma prévia aqui das instituições que já existem e que provêem esse auxílio para essa população de rua. Depois nós vamos para alguns métodos que são utilizados para fazer a reinclusão dessa população de rua, né, em especial o método etapista, que é o mais comum, e o Housing First, que é o que se propõe a tentar adequar a esse projeto. E, por último, a ideia do projeto que pode se realizar nesse sentido. Então, assim, a minha opinião particular a esse respeito é que é o problema mais complexo e o maior e o mais complexo problema de um município. Né? Do município, eu falo, porque é onde as consequências aparecem. Né? Então, ele tem origem em outras esferas, esfera estadual, né, esfera federal, como disse o vereador Paulo, mas assim, as consequências elas acabam aparecendo para o município. Então, por que é o problema mais complexo e um dos maiores problemas que o município pode ter? Porque é muito difícil de reverter. Quando você tem ainda uma quantidade de pessoas, assim, já pode gerar uma irreversibilidade, né, como nós já vemos no caso de São Paulo, que é praticamente irreversível. Então, tem que lidar com várias áreas, então nós vamos ver aí todas as problemáticas que envolvem esse tema e as dificuldades que se tem de resolver cada uma delas em conjunto, porque resolvendo uma delas não vai resolver, resolvendo duas, nem três, a gente não consegue. Então, tem que ser com a resolução de todos os problemas de uma vez e sempre lembrando que é uma questão que nós estamos lidando com seres humanos. Então, não é simplesmente precisa asfaltar, faz-se o asfalto, precisa construir hospitais, construa-se hospitais, mas nós estamos lidando com seres humanos, que é uma questão muito mais difícil. Então, é uma questão de humanidade, em primeiro lugar. Né? Eu quero chamar a atenção para esses dois pontos. O primeiro ponto é que é uma questão de humanidade. Essas pessoas elas têm o direito constitucional, o direito fundamental de receber esse amparo, de receber a moradia, o direito à dignidade, o direito à igualdade. Então, elas, na verdade, já têm esse direito íncito. Né? Agora, como que se vai
realizar esse trabalho é que é a dificuldade. Então, além da questão primordial que nós estamos lidando com seres humanos e que é uma questão de humanidade, é que, em segundo plano, é uma calamidade pública, né? Porque, na medida que você tem um número muito grande de pessoas nessa situação, você gera muitos e muitos problemas para o município, né? Então, a existência dessa população, inicialmente, ela tem início em âmbito federal, né? Falta de políticas sociais ou políticas sociais inadequadas, né? Então, você tem... eu quero chamar a atenção que esse não é um problema especificamente do município. Isso, a minha opinião particular, mas assim, ela tem que ser trabalhada em conjunto com outras entes, como o Estado e a União, como até adiantou o vereador Paulo, porque ela tem início antes, né? O resultado aparece para o município, mas o conjunto tem que ser resolvido em coletivo, porque não é um problema unicamente do município, né? E os problemas são os mais devastadores possíveis, né? Então, a gente tem como algumas das consequências a degradação do espaço. Então, onde essas pessoas vão se instalar, elas estão numa situação de sobrevivência e vai gerar uma degradação daquele espaço, porque elas trazem uma quantidade de materiais e deixam lixo e geram sujeira. Nessa região onde elas se instalam, gerado uma série de crimes, furtos, roubo. Então, a violência aumenta em volta dessa região. Eles acabam brigando entre si, porque são muitas pessoas aglomeradas no mesmo espaço. Gera uma demanda gigantesca para tráfico de drogas, porque todas essas pessoas, nós vamos ver mais adiante, a média, eles utilizam de 5 pedras de crack por dia, pelo levantamento que nós fizemos ali com eles. Então, uma demanda de drogas muito alta e alimenta o tráfico na região. E aí isso culmina também na desvalorização, porque no entorno desse local o comércio não vai querer se estabelecer, as pessoas não vão querer permanecer ali em volta, não vão querer transitar por aquele espaço, porque ele passa a ser perigoso, ele passa a ser um espaço sujo, degradado, não tem como haver movimento, circulação, comércio na região, acaba ficando completamente desvalorizado. E aí, por fim, a gente gera a descentralização, porque esses comércios eles vão ter que se mudar, eles vão ter que fechar as portas, as residências ali acabam tendo que sair, e pode gerar um vazio urbano, inclusive, né? E ainda a propagação exponencial, ou seja, essa população, nós vamos ver pelos dados, eles se expandem, a população aumenta em progressão geométrica, né? Ou seja, eles têm filhos, as pessoas lá são famílias que têm filhos, um aglomerado de pessoas atrai mais pessoas para aquela localização, então eles vão aumentando em progressão geométrica, né? E aí, por último, torna-se irreversível, né? O último e pior estágio é que não há mais como reverter a situação, porque a médio e curto prazo não se vislumbra nenhuma possibilidade de resolução, e se for a longo prazo já estaria exponencializada a população e muito mais. Então, por isso que é um problema assim seríssimo e que realmente os prejuízos são devastadores para uma cidade. A título de exemplo, eu trouxe uma questão em específico, que é a Praça Princesa Isabel, né? A Praça Princesa Isabel lá de São Paulo, essa praça aí que nós estamos vendo, é uma praça muito bonita, ela tem o maior monumento equestre do mundo, isso até pouco tempo, não sei se foi superado, mas até 2 anos atrás era o maior monumento equestre do mundo. É uma praça muito bonita e uma região boa de São Paulo, né? Uma região razoavelmente boa. E o que se aconteceu com essa praça foi que ela foi, em determinado momento, tomada pela população de rua. O que em São Paulo é chamado de fluxo, né? O fluxo que eles chamam da Cracolândia, porque a população é retirada de um espaço por meio de força policial, e aí eles são obrigados a ir para uma outra região, aí elas são retiradas de lá e vão para outra região, e eles ficam circulando, e vai gerando um custo gigantesco para o município, porque tem que se pagar aquela força policial para chegar lá, um contingente de pessoas gigantesco para fazer aquela movimentação. Quando essas pessoas se movem para ir para outra localização e são dispersadas,
elas fazem arrastões, aí elas roubam os comércios, elas destroem, depredam. Então, é um perigo muito grande. Não tem como se... O que hoje o município de São Paulo está fazendo unicamente é dispersando, e aí eles vão indo para outras localizações. A título de exemplo, aí eles estavam na Praça da Sé, depois foram para a Avenida Júlio Prestes, aí foram para essa Praça Princesa Isabel, depois para a Estação Júlio Prestes, e, por último, na Praça do Cachimbo. Então, eles só vão mudando de lugar, e cada mudança de lugar vai gerando mais problemas para o município. Então, eu peguei só a mudança da saída da Praça Princesa Isabel para demonstrar o grau de problemática que se causou em uma dessas dispersões, que foi em maio do ano passado. Depois que dispersaram da Praça Princesa Isabel, saíram 118 toneladas de lixo, foram 1.500 pessoas que foram dispersadas, foram necessários 750 agentes envolvendo todas as polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Tática, 2 helicópteros, bomba de gás lacrimogênio, 36 linhas de ônibus foram desviadas, houveram 92 prisões e teve uma morte, inclusive. Então, esse é o nível de devastação que se cria só com uma dispersão dessa população. Isso não resolveu o problema principal, que é a própria situação da população que está lá, né? Então, aqui em Campinas, agora trazendo para o município de Campinas, um pequeno exemplo aqui, tem o Viaduto Cury. Ele foi fundado em 1963, essa foto é de 1967, a foto de cima. Era uma praça bonita, tinha um lago, né? Então era uma região bastante bonita, né? Que não é a situação que nós vemos hoje, né? Hoje, é claro que houveram mudanças urbanísticas na região, foi instalado um terminal ali, mas por conta da existência de um número muito grande de população de rua, da miséria extrema, esse local se tornou hoje assim perigoso, né? Não dá para se andar com tranquilidade atravessando ali, e imaginando que está tudo certo, está tudo tranquilo, né? Então, aqui eu trouxe agora também um pouco dos dados, primeiro em relação a nível nacional, né? As pesquisas que foram feitas a nível nacional, em 2008 foi feita uma pesquisa pelo Ministério do Desenvolvimento Social e foram computadas que 50 mil pessoas, a existência de 50 mil pessoas em situação de rua. Ele está aproximado porque não foram feitos em todas as cidades, foram feitos nas cidades com mais de 300 mil habitantes e depois estimado o valor das demais. Então, estimou-se 50 mil pessoas. Em 2016, pelo IPEA, foram computadas 101.854 pessoas. Em 2019, o CadÚnico somou 136.976 e em 2020 o IPEA somou 222 mil habitantes, a população em 222 mil pessoas, né? Então, esse foi o mais recente que se teve a nível federal. Agora, se você computar, pegar de 2016, que tiveram 101.854 pessoas, para 2020, em 4 anos, a população mais do que dobrou. Então, é uma progressão geométrica, realmente. Ou seja, com base nisso, dá para se imaginar, provavelmente, que em 2024 nós teremos 400, 500 mil pessoas. Então, é uma exponencialidade muito forte e não tá se reduzindo, está se aumentando exponencialmente essa população. Em Campinas, os dados levantados pelo município, né, nós temos em 2015 563 pessoas, em 2016 623, em 2019 822 e em 2021 932 pessoas em situação de rua, que é o último dado que nós temos do município. Agora, esse valor de 932 pessoas, ele muito provavelmente está subestimado, talvez pela dificuldade de se fazer a pesquisa a nível municipal, porque a âmbito federal, em 2007 a 2008, aquela mesma pesquisa do MDS, que foi realizada nesse ano, ela computou individualmente para cada cidade. E em Campinas, em 2008, já foram somadas 1.027 pessoas. Então, o que se estima que tem hoje em Campinas, na verdade, é em torno de, o que se estimaria em torno de 3 mil, tudo bom? Em torno de 3 mil pessoas, né? Esse é o mínimo que a gente computa, porque na nossa experiência, cada vez que nós fazemos a distribuição, só ali na região da Catedral é em torno de 300 a 400 pessoas. E não dá para imaginar que metade daquela população está ali em frente à Catedral. Então,
é visível e notório que existe uma população muito maior do que o que está naquele número, né? Ou seja, ela estaria em torno de 2 a 3 mil pessoas minimamente em Campinas. Agora, em relação a às principais problemáticas que envolvem o tema, em primeiro lugar, a moradia. Porque é o seguinte, a moradia ela é o eixo, o cerne de tudo, porque você pode resolver todos os demais problemas, você pode dar educação, a capacitação, profissionalização, pode retirar as drogas, inclusive, da pessoa, fazer o tratamento para retirada das drogas, mas se a pessoa não tiver moradia, ela vai continuar na rua. Ou seja, ela vai voltar, depois vai continuar em contato com as drogas, vai continuar em contato com a violência, com o crime, e, inevitavelmente, ela acaba por retornar à situação anterior, né? Então, o principal, o cerne de tudo, se resume na moradia. Em segundo plano, nós temos as drogas, tão importante quanto, porque as drogas é o principal motivo, representa o principal motivo de regresso das pessoas à situação de rua. Então, mesmo se der a moradia, mesmo se der a educação, entregando tudo que se precisa para a pessoa ter a independência, ela se torna incapacitada pela dependência das drogas. Então, ela também regressa ao status quo. Então, as drogas elas representam hoje o principal motivo de regresso à situação de rua. Então, tem que ser tratada em conjunto com a moradia. Em terceiro lugar, tem a questão de saúde, né? A saúde, na grande maioria dos problemas que nós temos de saúde dessa população, ela é causada pela questão das drogas. Então, tem muitas situações ali que a gente vê no dia a dia com as pessoas que elas estão numa situação de saúde muito complicada justamente por questão da droga. O crack acaba com a vida das pessoas de forma irreversível. Tem um rapaz de 16 anos que todo domingo está lá conosco e ele tem ataques epiléticos durante toda noite, ele fala que é toda noite e quase que de hora em hora. Ele tem ataque. Então, ele cai e se contorce todo, grita, e depois tem um ataque epilético. Nós tivemos que chamar já várias vezes a ambulância. E ele tem 16 anos, esse rapaz, né? Fugiu de um abrigo, não quer retornar e não quer sair da situação por causa das drogas. Ele é absolutamente dependente das drogas. Então, não só ele é incapaz por conta de não ter a maioridade, mas ele acaba sendo incapaz por conta da droga. A dependência prende ele ali de uma forma que é impossível dele sair. E provavelmente a situação de saúde dele já está irreversível, porque com 16 anos ele já está tendo tantos problemas, né? Então, se não for tratado com rapidez, com certeza já não seria mais reversível, né? A alimentação, que eu coloquei como terceiro ponto, ela já não é um problema tão sério em relação a essa pessoa, porque todas as pessoas de situação de rua hoje elas conseguem se alimentar. A gente não vê a pessoa passando fome por dias consecutivos, né? Ela pode ficar um dia, 2 dias, às vezes, sem se alimentar, isso realmente acontece. O Bom Prato nem sempre funciona, isso eles já passaram várias vezes para a gente, que não são todos os dias. O problema da questão da alimentação é que eles acabam passando todo o dia deles em prol de conseguir a alimentação, a sobrevivência. Então, eles pegam ônibus, aí vão até o Bom Prato para pegar o ônibus, a gente tem que pegar vale, pega um vale no POP 3. A distância, nós vamos ver depois a distância das entidades, ela faz com que as pessoas em população em situação de rua, elas têm que andar quilômetros para ir num serviço, depois no outro, depois no outro, depois no outro, e aí isso acaba mantendo elas na situação de rua, né? Elas não têm como cuidar, agora vou cuidar de procurar um emprego, né? Não, ela tem que ficar andando de um instituto, de um centro até o outro, para ficar em prol da sobrevivência, né? E a alimentação é o principal fator, porque ela tem um local que ela se alimenta, mas ele não é próximo dos demais instituições, dos demais serviços que atendem a população de rua. A educação já é um passo mais adiante, ou seja, primeiro resolvida a questão da moradia, resolvida a questão das drogas e a alimentação contínua, aí pode se propiciar a educação para essa população. E nós vamos ver os dados aqui, 70% das pessoas não têm o ensino médio completo. Então, a educação vai ser necessário que se propicie para essa população se não quiser que elas se revertam de volta para a rua, porque sem a educação elas não conseguem o último estágio que eu considero mais importante para a independência, que é o emprego.
Então, sem ter essa capacitação, essa profissionalização, eles não conseguem um emprego. E o emprego, conseguindo o emprego, aí é um grito de independência para eles, porque já tendo sido tratado as questões mais fundamentais, eles acabam já tendo a sua própria independência com uma moradia. Né? Então, aqui um geral das várias problemáticas aí que dá para ver que são muitas. Né? Então, tem saúde emocional, saúde física, emprego, drogas, tráfico, a capacitação, a educação, a alimentação, saúde mental, são muitos os problemas. E depois nós vamos organizá-los para tentar encaixá-los dentro de um sistema, de um projeto que atenda a todas essas necessidades. Aqui são os dados em relação às problemáticas que eu reuni para demonstrar 4 pontos muito interessantes. Que a primeira questão, o gênero, 80% dessa população são de homens. Né? Então, qualquer projeto que se faça a respeito disso tem que se considerar que 80% é homens e 20% mulheres, que isso tem uma diferença entre os alojamentos, a situação, como que você se atende a essa população. A origem, que é um outro ponto muito importante, é o que o vereador Paulo Gaspar estava falando aqui antes. A maioria dessa população, 70% são de outras cidades. E o que a gente vê muito no dia a dia ali, esse mini censo que nós fizemos, né, nessas entrevistas com o pessoal, eles colocaram o seguinte, que isso realmente 70% mesmo, batendo bem próximo dos dados que estão aí. Eles falam, olha, nós viemos de outras cidades, entramos em ônibus e as outras cidades nos encaminharam para cá. Né? Isso é muito constante, existe muito isso. Os outros municípios estão encaminhando e despejando, né, a população aqui para o município de Campinas cuidar. Isso é mais uma prova do que foi dito anteriormente, que esse não é um problema só do município. Não significa, acho que como o vereador até falou em outra comissão, que não significa que a gente não... Eu acho que não significa que a gente não deva atender essa população. Eu acho só que significa e comprova que esse é um problema que tem que ser trabalhado conjuntamente com o Estado e com a União, mesmo se atendendo essa população, né? Fazendo um espaço que seja suficiente para atender essa demanda e se torne aí um modelo de atendimento e de resolução desse problema. E, em terceiro lugar, a questão das drogas. Esse dado que está aí na prefeitura é muito importante. Está dizendo que 85% das pessoas usam droga. Nas nossas entrevistas, a gente percebeu o seguinte, 90%, nós entrevistamos 40 moradores de rua. Dos 40, apenas 4 não usam crack. E nós estamos falando assim, apenas 4 não usam crack, não é nem assim usam drogas, eles não usam crack. Significa que de 40, né, 36 moradores de rua usam crack. O crack é muito presente na população de rua. Eles ficam muito suscetíveis a utilizar o crack. E isso tem que ser levado em consideração, não só para as políticas, para as medidas, mas para o projeto. Tem que nós vamos trabalhar isso adiante na apresentação, mas assim, o projeto Housing First, que eu vou fazer uma prévia aqui também de como funciona, mas assim, ele tem que se considerar que é uma situação um pouco diferente aqui no Brasil. Né? Lá no exterior nós não temos Cracolândia, nós não temos esse uso exacerbado de drogas, principalmente falando de uma droga tão forte. Agora tem outra, parece que é mais forte ainda, acho que é K9, que acaba sendo mais prejudicial ainda. Então, é um ponto muito interessante que tem que ser levado em consideração com relevância. E a próxima questão é a questão da escolaridade. Dos dados levantados pela municipalidade, 74,4% dessas pessoas não têm o ensino médio completo. Isso significa que tem que ser trabalhada a questão da educação, como dito anteriormente, né? Não tem como resolver esse problema e não dar a educação que eles precisam. O que nós vamos ver adiante é que para cada uma dessas questões já existem entidades e já existem órgãos, sejam municipais, estaduais, que lidam com essas questões. O que esse projeto visa fazer é integrar todos esses sistemas em um local geográfico único e de uma forma única para atender essa população, para não ficar esparso
e a população ter que ficar indo de ponto a ponto para se conduzir a esses locais. Então, hoje nós temos 10 entidades, 10 serviços disponíveis para a população de rua, sendo 5 entidades municipais e 5 conveniadas. Essa é uma foto da cartilha de Troca Esmola por Cidadania da Prefeitura. E a gente tem os centros POP, o SOS Rua, Casa de Cidadania, tem o consultório de rua. O consultório de rua é o que a população de rua mais elogia. Nós fizemos a pergunta qual é o serviço que eles mais elogiam. O consultório de rua é o mais empático, a gente percebeu, pelo que eles falam, né? Então, eles fazem um trabalho muito mais assim empático, humanitário do que os demais, que são um pouco mais, como são mais lotados, talvez, eles não têm tanto essa atenção individual para eles. E tem 5 entidades conveniadas, existem 5 entidades conveniadas, que são a Associação de Apoio Esperança e Vida, a Associação Beneficente Semear, a Cornélia Vieg, Caritas Arquidiocesana e o Instituto Padre Haroldo, que auxilia muito na questão da recuperação em relação às drogas, né? Então, nós já temos 10 serviços hoje disponíveis para a população de rua, né? E hoje, quando se fala em implantar um novo projeto, sempre se pensa em custo. Fala assim, mas quanto que vai custar trazer essa resolução? Primeiro, é importante se diga que é preciso gastar, é preciso investir nisso, porque esse é um dos principais problemas, se não for o maior, como dito anteriormente, de todos os problemas do município. Então, não tem como tomar medidas sem que abranja todas as problemáticas em conjunto e, claro, necessário um investimento alto. Hoje, apenas 3 dos projetos municipais trazem o custo até o do ano passado de 4,5 milhões, né? Apenas 3 desses 10 projetos hoje tem o custo anual de 4,5 milhões, né? Então, é um valor consideravelmente alto, aproximadamente 400 mil mensal. Então, isso só com 3, né? Nós temos 10 serviços à disposição. Aqui eu trago a questão da distância desses serviços, né? Eles aqui nem contempla todos, porque alguns estão mais distantes ainda. Mas, por exemplo, o SAMIM, ele vai ficar no Botafogo, bem distante, onde eles mais utilizam para repouso, né? Para o dormitório temporário, né? Eles utilizam o SAMIM. Só que aí o Bom Prato fica na Moraes Salles, no centro. O Centro Pop nós vamos ter na Regente Feijó, na José Bonifácio. O SOS Rua fica na Uruguaiana. Claro que o SOS Rua ele leva até o pessoal, os cobertores e tudo, mas assim, as distâncias são grandes e nem todos eles conhecem todos os serviços, né? Então, a população hoje, ela não só não tem consciência de todos os serviços que existem, mas elas têm que ficar andando para todos os cantos da cidade, andarilhando para ir de serviço em serviço. Então, a ideia desse projeto justamente é integrar, né? E aí, agora falando da integração em si, de como que se realiza essa etapa de reintegração da população, hoje o modelo mais convencional é o chamado modelo etapista, né? Em que a população é o que nós temos hoje, né? Então, a população fica na rua, a abordagem é feita na rua, a pessoa vai até o Centro Pop, faz uma abordagem, aí ela se utiliza dos serviços disponíveis hoje para serviço da população de rua, e aí, por fim, no final de tudo, ela recebe uma moradia definitiva, seja uma casa própria, um apartamento próprio, uma moradia. Então, ela faz essa escadinha aí, né? Ela sai da rua para um dia, talvez ainda receber uma moradia lá no final. O problema desse modelo é justamente o centro dele, né? As etapas centrais dele, porque a população continua na rua, ela se utiliza dos serviços, mas ela tem que continuar vinculada à rua, em contato com drogas, em contato com a violência, e com a distância entre os serviços, que vai fazer ela perder horas ali, às vezes já tem horas de fila nos serviços que ela espera, ainda mais as horas para poder alcançar essas distâncias, o contato com as drogas, o contato com o crime, as dificuldades no dia a dia, que são muitos para essa população, e o que gera desistência da pessoa, né? Ela já não faz mais expectativa de receber,
e não tem nada a perder. Então, ela simplesmente nem acaba nem recebendo, né, etapa, nem chegando à etapa final. O modelo Housing First é um modelo que foi implantado nos Estados Unidos e ele já é utilizado na União Europeia, no Canadá e nos Estados Unidos, e é o modelo que mais funciona hoje. Isso já foi comprovado que ele é um modelo empático, ele é um modelo acolhedor, então ele visa ver as individualidades de cada um do que está precisando, não é um projeto coletivo, ou seja, ele não toma medida considerando o coletivo, é sempre individual e empático, que significa dar atenção, ver as necessidades individuais, o espaço que vai se proporcionar para essa pessoa é o que ela precisa, e isso é o que funciona. Isso já foi mais do que comprovado. Não tem como fazer uma medida generalista e achar que resolve tudo, porque não resolve. Se não pegar individualmente, não der atenção, a grande motivo dos problemas tem, assim, minimamente 30%, 40% dessa população está lá já por problemas emocionais, ou seja, elas já foram renegadas, já tem um estigma em cima dessas pessoas, né? Então, esse é o momento de se dar atenção para elas e tentar resolver o problema, né? Então, ele tem custos menores, por incrível que pareça, né? Porque esse modelo ele vai proporcionar moradias de aluguel para essas pessoas, né? Custeadas pelo Estado. Então, a pessoa recebe uma moradia e ela de aluguel, e ela fica nessa moradia e vai passando pelo tratamento que se precisa, por essa triagem, por a reintegração dela, com acesso a essa moradia. E, por incrível que pareça, ela tem custos menores, porque quando você fala que você está retirando essa população da rua, você está diminuindo o número de serviços, você consegue reduzir o número de serviços que dão atendimento a elas, você consegue integrar eles num único local, você tira as despesas que você está dando individualmente para cada imóvel onde estão situados todos esses serviços. São tantas as reduções de custos que você tem, que o aluguel mensal para cada uma dessas pessoas acaba sendo irrisório, próximo das consequências e calamidades devastadoras que se tem com o aumento e a continuidade dessas populações em rua, né? Então, além disso, ele proporciona utilidade para os imóveis que estão ociosos, né? Tem muitos imóveis parados aqui no município de Campinas, nós temos prédios inteiros vazios que poderiam ser ocupados. Eu, particularmente, não sou a favor de pegar um imóvel na integralidade, isso é uma opinião particular minha, mas assim, colocar um imóvel na integralidade com a população de rua, porque eu tenho observado, sei em parte como que é o comportamento da população. O que se pode propor é um modelo igual nós vamos ver em Indiana, que é dispersado, ou seja, você pega um local que metade da população residente num condomínio não é de rua e você coloca algumas unidades ali para pessoas em situação de rua, porque as pessoas tendem a se adaptar ao ambiente onde elas estão convivendo, entendeu? Se pegar uma pessoa que não está em situação de rua e colocar ela para viver o dia a dia, colocar ela na rua, ela vai assimilar todo o comportamento, ela vai se adequar ao ambiente que ela está, né? Aí o contrário também acontece, ou seja, se nós utilizarmos unidades em locais que não são unicamente para a população de rua, existe essa adaptação da população em relação às regras, em relação à disciplina, e aí, em conjunto com o tratamento que se propõe, é muito mais proveitosa a adaptação e a reintegração dessa população. Então, já houve, no governo passado, foi implantado o modelo Housing First em Curitiba e em Porto Alegre, e já se tiveram experiências positivas lá. Foi em pequena escala, foram poucas unidades, se eu não salvo engano, em Curitiba acho que foram 5 ou 6 unidades de Housing First, mas foram completamente bem-sucedidas. Então, 100% de manutenção da pessoa na moradia, não voltaram para a rua. Foi por meio de uma parceria com o Brasil e a União Europeia, né, em 2021. Aqui eu dou uma cartilha da época desse governo que demonstrou as experiências positivas em Curitiba, no Paraná. Foi em parceria com essas entidades, Moradia Primeiro de Curitiba e um em Rua, né?
E agora tem algumas diferenças, uns empecilhos que o modelo Housing First pode encontrar no Brasil. Como disse anteriormente, o Brasil é um tanto diferente em relação ao exterior, no que se refere, em especial, às drogas. Então, o modelo estadunidense, que foi aplicado no Canadá e na União Europeia, ele pode encontrar um pouco de dificuldade na questão do crack, das drogas, né? Em especial o crack, porque nós não temos cracolândias lá, não temos essa dificuldade em relação ao crack. Então, é possível adaptar um pouco o projeto, é isso que eu estou propondo, né? Fazer algumas adaptações para poder adaptar esse projeto aqui para a nossa situação, né? Aqui dá para ver essa etapa intermediária do processo, é onde se visa implementar esse projeto que eu estou apresentando. No centro da etapa, você teria a moradia compartilhada, ou seja, enquanto a pessoa recebe o tratamento, faz a integração, ela tem que se utilizar de todos os serviços municipais, percorrer essas distâncias, e ela tem que se utilizar da moradia compartilhada. Só que ela continua tendo acesso a drogas, ela continua tendo acesso ao crime, à violência, e aí a tendência seria que ela não conseguisse chegar até o final da etapa. Então, esse projeto que eu vou apresentar aqui, ele vai abordar essa questão central. O projeto da colega Caroline, por exemplo, ele abordou a última etapa ali, a última etapa, assim, a última etapa cronológica, né, que já é a independência, a moradia dele num espaço individual. Então, o projeto da colega arquiteta Carolina, eles seriam as unidades que eles viveriam, né? Esse projeto aqui, ele seria o espaço onde ele faria a reintegração dele enquanto tivesse acesso à moradia, né? E então, todos aqueles problemas que nós falamos no início, para poder propor o projeto, a gente fez uma organização desses problemas, né? Então, chegamos na seguinte questão, em 3 tópicos principais, que é a moradia, as drogas e a educação, né? Dentro do tópico de moradia, a gente tem toda a questão da sujeira que fica nas ruas, a questão da alimentação deles, porque tendo moradia eles conseguem proporcionar a própria alimentação, a questão da depredação do município, a desvalorização, a higiene, porque eles passam a ter uma higiene, e o regresso à rua, porque a moradia ela dá mais independência e é um fator muito mais forte para manter as pessoas fora das ruas, né? E isso nós já temos abaixo ali de cada tópico, são todos os serviços que já trabalham com esses tópicos, né? Então, na questão da moradia, nós temos o Cidadania, nós temos a Coab, nós temos o Samin, nós temos o Centro Pop, nós temos o Bom Prato. No tópico de drogas, ele vai abordar toda a questão da saúde, porque enquanto se faz um tratamento de drogas, você pode examinar todas as questões que são necessárias para a saúde mental, para a saúde física, emocional, um tratamento, uma consulta, um acompanhamento na questão das drogas, ele vai envolver outras questões de saúde, né? Ou pelo menos ele pode envolver, né? Então, a questão do crime, do tráfico, que se você retira pessoas que estão na situação, na dependência das drogas, você diminui o tráfico, você não tem mais demanda, né, para o tráfico, então você reduz automaticamente a questão do crime, do tráfico, reduz a violência, porque essas pessoas, em grande parte, o que a gente observa com o contato direto com essas pessoas, tem muito roubo, muito furto e muita violência, sempre, quase sempre durante a dependência das drogas, né? A pessoa ela não está capaz, ela não é uma pessoa que está pensando por si, né? Ela está pensando, o corpo dela passa a agir em função da droga. Então, ela vai furtar alguma coisa no ímpeto da dependência dela para buscar sempre a retornar e usar mais a droga, né? Então, e vai tirar a questão do regresso, né? Vai reduzir consideravelmente a questão do regresso. Nesse tópico de drogas, a gente tem várias instituições também, como o Padre Haroldo, que é conveniada, o Cândido Ferreira também, o Consultório de Ruas e o CAPS, né? O próximo tópico seria educação. E está até em ordem cronológica, né? Porque, em primeiro lugar, o mais importante é a moradia, depois a questão das drogas e, por fim, a educação. A educação ela engloba
o ensino, falando do ensino dela, o ensino médio, o ensino fundamental, a capacitação dessa pessoa, porque para ela conseguir se tornar absolutamente independente, é interessante que se capacite ela em determinada atuação profissional. Vai impedir o regresso dela, porque se ela tem educação, se ela tem capacitação, ela consegue emprego, que é outro item, e a reintegração dela na sociedade, né? Então, nós já temos também entidades que trabalham com isso. Nós temos o SESI, o SENAI, o SESC, nós temos o projeto Uma Amiga, a Unicamp e os centros CEJA de educação que podem proporcionar isso daí. Por que eu estou pondo essas entidades aí abaixo dos tópicos? Porque isso tudo pode ser integrado no projeto de reintegração deles. Então, não precisa se criar novos órgãos, novas entidades, né? Basta que se utilize do que se tem, só que num único local, num espaço integrado para poder trabalhar com todas essas questões. Então, aí nós vamos para o projeto, né? Então, esse projeto ele vai abordar a internação para drogas, teria que ter um espaço para se internar essa população. Teria a integração de todos esses serviços municipais, conveniados ou somente municipais, o agrupamento geográfico deles, ou seja, num único espaço nós coloquemos todos esses serviços. Com isso, teria uma redução de custos muito grande, apesar de se ter implementação de novo espaço, mas a redução a médio e longo prazo é muito maior. E a triagem controlado, ou seja, eles vão fazer a triagem deles lá dentro com acompanhamento, que gera uma permanência contínua ali no espaço, eles continuam se utilizando do espaço e vão perdendo aos poucos o vínculo com a rua, com as drogas e com o tráfico. E aí, por fim, o que foi dito antes, que é o acolhimento de toda a demanda do RMC. Já que é um problema essa questão do encaminhamento da população de rua de outros municípios para Campinas, que se faça um espaço grande o suficiente para atender o RMC. E aí trabalhe-se em conjunto com o Estado, em conjunto com a União, né? Então, aí, alguns dos espaços que teriam espaço para alimentação, a internação, como dito, o alojamento, a educação e a capacitação. Ou seja, a educação e a capacitação é um ponto importante porque esse espaço ele pode ter, ele tem uns serviços que são realizados dentro do mesmo espaço, por exemplo, cozinha, para servir a comida, a alimentação para essa população. A cozinha pode ser os próprios moradores que vão sendo capacitados dentro do serviço de cozinha. Dos dormitórios, precisa de uma lavanderia para lavar as roupas de cama. Então, essa lavanderia, as pessoas podem se aprimorar nesse serviço. Os próprios moradores poderiam fazer o trabalho dentro dessa instituição, né? Então, as oficinas de trabalho, teriam oficinas lá dentro, podem ter trabalho, inclusive voluntário, de outras entidades para auxiliar, de outras pessoas. Tem produção, pode ter uma produção sustentável aí, para eles serem autossustentáveis na questão de verduras e legumes, porque pode ter uma produção de hortaliças. Isso também não só é terapêutico, mas proporciona também uma certa capacitação. Por exemplo, teriam jardins, né? Pode ter jardins e aí a pessoa se especializa no cuidado de jardins. São muitos serviços que a própria entidade, o próprio projeto vai precisar, e todos eles podem ser realizados pelos próprios moradores, né? Então, isso é a profissionalização interna deles. E ainda a profissionalização externa, ou seja, esse espaço ele pode fornecer serviços para outras externos, né? Ou seja, serviço de manutenção geral, serviço de elétrica, e aí ser realizado pelos próprios moradores, a um custo em que seja interessante para quem esteja contratando e que já esteja proporcionando essa profissionalização para esses moradores de rua. E aí, por fim, a assistência social, que seria dedicada dentro do próprio espaço. Eu não vou abordar as especificidades do projeto em si, mas assim, foi escolhido na época um lote, não precisa ser necessariamente isso. Esse projeto foi o que eu fiz na época do meu TFG, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Aí eu escolhi um lote em específico que fica próximo do Viaduto Cury. Essa era, na época, o projeto da fachada dele, né? Ele teria na frente ali teriam lojas para vender o próprio material feito pelos moradores de rua. Ele teria até um canil na lateral ali para atender os cachorros da população.
E acima, no terraço, teria as estufas que poderiam trabalhar com a própria alimentação deles ser autossustentável. Um jardim ali que também dá para trabalhar com a profissionalização nessa área de jardinagem. Aqui um fluxograma, também não vou entrar muito em detalhes, mas alguns renders do espaço de cozinha, o espaço de refeitório, né, que se propunha à época. Os dormitórios aqui, o espaço coletivo que precisa ser individualizado, né, a gente teria as diferenciações, mas assim, um espaço amplo que desse para eles morarem com salas de aula, com consultórios, né, enfim. Essa aqui os renders da fachada, teria à frente, como dito, aquelas lojas. Ela teria um vínculo com a rua, porque a própria rua entraria dentro do imóvel. É uma questão que foi levantada, inclusive, acredito, pelo Robson na primeira reunião, que ele perguntou, né, com relação ao vínculo, né. Tem algumas questões que podem ser trabalhadas até arquitetonicamente, que pode se trabalhar esse vínculo, né? Ou seja, a rua entrando dentro do próprio edifício já facilita, já é um pouco mais atrativo, né, para o pessoal de dar o acesso para eles. Esse é um outro modelo que eu fiz mais recentemente para adaptar justamente nesse sentido, ou seja, esse é um modelo tipo Vila Palladiano, tipo daquelas quadras espanholas, né, que você tem que a construção é perimetral e você tem um miolo aberto onde você instala uma praça. Essa ideia de volumetria do projeto, de layout, ela é justamente para atender essa questão do vínculo. Então, a pessoa entra pela própria rua, ela entra dentro do edifício e no centro do edifício tem uma praça. Essa praça seria um espaço ideal de convívio deles, ou seja, eles não estão deixando, de certa forma, a rua, eles estão se adaptando ali e para depois ir para uma moradia, mas eles continuariam tendo aí um espaço de convívio interno, que seria como uma praça ainda, né? Então, facilita nessa questão do vínculo deles, né? Aqui, por fim, é um modelo que eu me inspirei para fazer esse daqui, que é um modelo que já existe, né? Esse daí um modelo foi implementado do Housing First em Indiana, nos Estados Unidos, em Evansville, né? Então, é justamente nesse sentido, né? Tem uma praça e detalhe que esse projeto ele não é só para moradores de rua lá. Eles fizeram dessa mesma forma. Eles colocaram algumas unidades disponíveis para moradia de rua e algumas unidades foram vendidas, né? Então, foi feito um projeto, até se levantou recursos com esse modelo de negócio, né? Com esse modelo de projeto. Então, por fim, seria isso. É um projeto que ele visa adaptar todas as necessidades dos moradores de rua dentro de um espaço único, integrado, integrando todos os serviços, e ele pode ser trabalhado em conjunto, deixar claro, junto com o projeto que foi apresentado, em primeiro lugar, pela arquiteta Caroline, porque o projeto dela seria a parte de moradia, e esse daí é o projeto de recuperação, né, de reintegração dessa população. Então, a pessoa teria moradia, mas ela faria todo o trabalho de recuperação, de reintegração dela dentro desse espaço daí, e integrando todos os serviços para ficar de forma eficaz, para não ter problema de regresso. E detalhe que isso, assim, esse projeto pode parecer custoso, mas, como dito, o custo desse projeto é irrisório perto do resultado que se propõe, né? O resultado de não ter a população de rua, de redução de violência, redução de crime, redução do tráfico na cidade, ao comércio, ao melhoramento, o aperfeiçoamento do centro como um centro de comércio urbano, né? Você volta a ter vitalidade, né? Nas praças, no centro. Então, é justamente esse o intuito do projeto. Então é isso. Obrigado. Parabéns, Gregório. Como você colocou, é um complemento, um novo modelo em relação ao outro que já foi apresentado, e muitos outros também que existem e podem ser agregados. Ou seja, é importante a gente ter essa diversidade de situações, de ocupações, de modelos, para atender diferentes pessoas, diversos modelos, diferentes regiões da cidade, projetos de médio, curto, longo prazo. Tem até uma
proposta, né, Carlinhos, do colega Nelson Osser, que quer criar uma fazenda. Então, tem de todo jeito. E o próprio Moradia Primeiro, o Housing First, que é moradias individuais, né? Você colocou aquele exemplo de que você, particularmente, pessoalmente, você é contra pegar um prédio e colocar os moradores de rua ali, né? Realmente não dá, dependendo do estágio das pessoas, você não consegue, porque elas não sabem nem viver em comunidade, né? Não consegue viver nem consigo, não consegue nem dominar a si próprio, né? Quanto mais viver em comunidade. Então, o Palace, né, Carlinhos, aquele que é uma reivindicação nossa aí, para virar uma habitação de interesse social, Legal. seria já para aquelas pessoas que, não só no sentido de tratar e remediar o problema, como você colocou o seu projeto, mas de prevenir que essas pessoas se tornem vítimas desse processo. Então, tem muita gente hoje que está indo para a rua porque não consegue mais honrar seus compromissos, né, financeiros, não consegue mais pagar um aluguel. E aí essas pessoas que ou estão morando há pouco tempo na rua, né, elas não entraram na droga ainda, não entraram no álcool, essas pessoas são ideais para você pegar e colocar nesse prédio, por exemplo, porque elas já estão, não estão no estado crônico, né, de atendimento, vamos dizer assim. Então, você tem que ter realmente todos esses modelos para diversos tipos de pessoas, diversas situações. E parabéns, fantástico o seu projeto. E depois a gente vai abrir aqui para as pessoas fazerem perguntas, observações. Quero agradecer aqui a presença do Carlinhos. Já vou passar a palavra para você fazer a sua fala. E agradeço também algumas pessoas que chegaram aí depois e estão acompanhando a gente. Carlinhos. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o vereador Paulo Gaspar, Gregório, que fez uma apresentação. Acabei pegando uma grande parte dela aí. Eu falo que tudo que vier para contribuir hoje para essa casa aqui é viável. Porque quando a gente fala em moradia dessa forma que você está falando, eu também concordo, vereador, que nós temos que diversificar, colocar o morador de situação de rua junto à população. Por que não fazer um projeto desse, pegar a fila da Coab, trazer uma quantidade de pessoas, estar mesclando para as pessoas acabarem socializando junto com todas essas pessoas. Então, eu acho que unia o útil ao agradável, acabava resolvendo os problemas, dava dignidade a essas pessoas que estão na rua e, ao mesmo tempo, também a gente assanando essa questão das moradias, que nós temos 40 mil pessoas inscritas na Coab, no conjunto habitacional lá da Coab, esperando sua moradia há anos, que nós não temos mais moradias aqui na região nossa. E temos várias invasões, várias pessoas também que estão em área de risco na nossa cidade e que está ali num auxílio, que eu falo que isso aí também tem um custo. Se a gente somar o custo do auxílio moradia hoje, quantas pessoas que estão no auxílio moradia, e somarmos o custo que nós temos com todas as secretarias, com todos os trabalhos envolvidos, eu acho que seria viável fazer um empreendimento desse. Eu acho que sairia mais barato, juntava o custo-benefício, saia bem mais barato do que manter todo esse trabalho. Nesse momento que nós estamos aqui, né, nessa reunião, vereador, saiu algo aqui dessa reunião que eu acho que a secretária Vandercléia acabou adquirindo aqui, através das outras reuniões da gente, que teve aí um incentivo a elas para estar fazendo algo ali no centro. Hoje, não sei se vocês sabem, está tendo um evento lá no centro da cidade, que se chama Pop Rua Jude Campinas. Distribuição de refeição, fruto, água, banheiros químicos, distribuição de higiene, saúde bucal, promoção e prevenção, emissão de documentos, que eu acho que isso é viável, que a gente já tinha conversado, vão estar emitindo ali certidões de casamento, óbito, título de eleitor, certificado de reservista, dispensa de alistamentos, consulta, regularização de processos trabalhistas, criminais, tudo sendo feito lá na cidade. Propositura de ações trabalhistas, agendamento de comparecimento à justiça do processo criminal, assinatura de carteirinhas, regime aberto, defesa de processos criminais, orientação, egressos,
penitenciário, consulta de liberação de FGTS. Então, são inúmeros serviços, que ainda tem vários aqui, que estão sendo feitos lá no centro da cidade, que a gente fala aqui que na reunião, a gente fala que a gente tem que unir várias pessoas. Se nós quisermos também trabalhar com o morador em situação de rua, a gente primeiramente tem que trabalhar de forma correta. Primeiro saber, como o vereador Paulo Gaspar disse aqui, qual que é o problema dele, se ele teve problema com droga, se ele teve problema, qual foi o problema dele, se ele saiu da casa dele, se ele teve a briga com a esposa, se ele não estava conseguindo pagar um aluguel. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com essas pessoas. Porque existem N problemas que levam a pessoa a ser um morador em situação de rua. Então, eu acho que tem que ser trabalhado, primeiramente, isso, e trabalhar aqueles que querem realmente sair das ruas e querem retornar à sociedade novamente. Então, essa oportunidade tem que ser dada. Eu falo aqui que temos que trabalhar com capacitação, como foi dito aqui, trabalhar essas pessoas, capacitar elas, ver qual delas quer inserir novamente a sociedade e dar essa oportunidade. Claro que a moradia, eu falo aqui, a moradia ela tem que ser dada, porque como que a pessoa vai trabalhar se ela não tem nem um endereço fixo? Entendeu? Quando a pessoa pede um endereço fixo, ela não tem onde chegar uma correspondência, não tem nada. Então, claro que ela tem que ter esse espaço de moradia. Mas eu falo que esse espaço de moradias, a gente tem que trabalhar em cima dessas pessoas que realmente querem sair. E ter um acompanhamento também através da secretaria, para ver se realmente ele está fazendo o que foi comprometido a ser feito. Entendeu? Você vai trabalhar? Vou. Você vai se capacitar? Vou. Então, a assistência vai te acompanhar. A partir do momento que você abandonar o emprego, ou se você não... é cortado o seu benefício aqui. Entendeu? Então, isso tem que ser feito, para que as pessoas também ela tenham a responsabilidade que aquilo que está dando para ela é uma oportunidade. E a oportunidade ela tem que ser pego com as duas mãos. Entendeu? E tem que aproveitar essa oportunidade. Se você não colocar regras também, pega a oportunidade, abandona, depois volta de novo e vai, e aí nós não conseguimos resolver os problemas. Então, parabéns aqui, Gregório, pela apresentação. Ao Paulo, que eu sempre elogio ele por esse tema, trazer essa casa aqui, esse tema, que eu falo que a gente não vai resolver do dia para a noite, mas se nós não começarmos, nós também não vamos conseguir resolver. O problema ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. Então, se a gente tiver uma iniciativa de ter um começo, entendeu? Ao longo prazo, pequeno, médio e longo prazo, os problemas vão ser resolvidos. Vão ser resolvidos. Tenho certeza disso. Mais uma vez, parabenizar o vereador Paulo Gaspar, trazer esse tema para essa casa e também nessa comissão, está apresentando amanhã ou depois à prefeitura, ao prefeito, esses conjuntos de propostas que estão sendo apresentadas aqui, para ver se conseguimos dar andamento em algumas delas, para a gente aí estar ajudando a nossa cidade. Eu falo aqui que nós vamos estar ajudando o morador em situação de rua, mas ao mesmo tempo também estar ajudando a nossa cidade também. Porque a gente tem um grande problema, Gregório. O centro da cidade, eu falo com propriedade, que eu estou ali quase todos os dias, do Camelô ali, e o centro da cidade, ele deu uma boa caída. As pessoas não andam mais no centro da cidade, não saem mais no centro da cidade à noite, tem medo. Você sabe que muitas pessoas que moram no centro da cidade são pessoas que envelheceram ali naquele centro, entendeu? Que tem ali, mora muito tempo ali, desde o começo ali, e ela tem medo de ir na padaria, ela tem medo de ir no mercado, ela tem medo de sair para tudo. Então, nós precisamos dar essa tranquilidade ao centro novamente. Que o centro ele já foi um local de as pessoas aqui em Campinas falar, ó, nós vamos para o centro de Campinas. Eu estou no centro há 30 anos. Dia de sábado ali naquele centro não tinha aonde a gente andar naquela 13 de maio, não tinha onde a gente andar na Álvares Machado, em vários locais do centro da cidade. Hoje você vê que as pessoas acabaram procurando outros lugares mais seguros. As pessoas estão indo para shopping, procurando outros locais
para ir. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que trazer para o centro novamente essa tranquilidade dessas pessoas, que o centro é o nosso coração, é o coração da cidade. Eu acho que ele tem que ter um olhar com mais humanidade, trazermos novamente o centro da cidade com tranquilidade e dar dignidade para essas pessoas que ali queiram estar se aproveitando de algum projeto que amanhã seja apresentado aqui através dessa comissão para a prefeitura, e aí juntos nós trabalharmos isso. Mas obrigado, vereador Paulo Gaspar, pela oportunidade aqui, obrigado, Gregório, por trazer esse tema para a gente aqui, obrigado a todos que estão aqui presentes. Muito importante suas considerações, Carlinhos, e em relação ao movimento do centro, que hoje a gente vê a situação de abandono, né? É importante, a gente perdeu a chance, quando a gente aprovou aqui a lei de requalificação do centro de Campinas, de colocar a locação social nele, né? Porque a locação social, que deveria ser encampada pela Coab, ela teria que pegar todos esses prédios desocupados, como o Palace e outros que tem, para fazer convênios aí com a iniciativa privada, fazer o retrofit desses prédios e colocar essas pessoas que estão precisando da fila da Coab ali. Então, a gente habitar o centro, né? Tornar ele pujante de novo, as pessoas morando lá, porque dobrando a população do centro aí, a gente vai aumentar comércio, serviço, vai aumentar tudo aquele momento, aumenta a segurança em consequência. O pessoal de rua já se sente incomodado hoje eles estão à vontade porque está tudo abandonado. Quando você tem movimento, você tem comércio, tem tudo, eles começam a ir para regiões menos densas, né? Então a gente perdeu uma grande chance, mas vamos correr atrás do prejuízo aí e tentar convencer o prefeito e a Coab a tomar a iniciativa desse processo, né? Nós somos aqui 11h45. Como é que está o tempo, Heloísa? Tá. Ao pessoal que está nos assistindo, gostaria de fazer alguma observação, perguntas? Alguém? Se não tiver ninguém, o Rafael Bressani mandou para mim via WhatsApp aqui uma pergunta difícil para você, viu, Gregório? Tenho uma pergunta para ele. Como criar um projeto de lei que proíba a arquitetura hostil e, ao mesmo tempo, permita pensar em construções seguras? Que proíba a arquitetura hostil. A gente tem aqueles exemplos ali, recentemente, acho que a escada da catedral, puseram uns pregos para ninguém dormir ali, debaixo do viaduto tem um monte de pedra lá para o pessoal não ficar. É verdade. Eu acho que isso é assim... Grades para todo lado, né? Eu considero essas medidas, na verdade, sem sentido, porque não está resolvendo o problema, está tirando eles de um local, mas está pondo eles em outro, né? Eles vão para outro local. Em algum local essas pessoas têm que ficar, já que elas não têm moradia, né? É a mesma questão da dispersão do pessoal lá no centro de São Paulo. Então, é chamado de aporofobia, isso, né? Que o pessoal tem chamado bastante, o padre Júlio Lancelotti denuncia bastante esses locais aí. O pessoal, embaixo de viaduto, por exemplo, que seria o único local, assim, coberto, às vezes, que esse pessoal acha para ficar debaixo, aí são colocados esses elementos aí pontiagudos aí para o pessoal não ocupar isso daí. Eu acho que isso pode ser impedido talvez por mediação popular, por Ministério Público e tudo, né? Acho que não sei se eu já não sou da parte legislativa e talvez saiba melhor se é possível colocar isso em lei, mas assim, eu acho que também não tem como proibir e não ter o espaço para eles ficarem. Então, por isso tem que trabalhar as duas coisas em conjunto. Acho que não deveria ter, mas tem que ter um espaço para eles ficarem, porque aí eles não vão para lá, né? Porque se não tem um espaço para ir e permitir, vão ficar lá de baixo e realmente vai criar um incômodo em volta da população ali em volta, causa todos esses prejuízos que a gente colocou ali, né? Inclusive, pontuando aqui também uma outra questão em relação ao projeto, que dá para ser feito lá dentro desse espaço de reintegração, desse espaço de reabilitação. Alimentação, hoje tem várias entidades que auxiliam, né, de forma voluntária, fazem, como a nossa ONG, pessoas que se reúnem e resolvem fazer alimentação e propiciar alimentação para essas pessoas. Tendo um projeto desse, um espaço onde se proporciona essa reintegração,
essa alimentação, todo esse voluntariado, ele é concentrado num local. Ou seja, hoje aquela população está em volta da catedral, está ali porque ali é o espaço onde as pessoas, o único local que tem hoje em Campinas que as pessoas podem ir lá com comida e auxiliar essas pessoas com um prato de comida, com alguma coisa. Então elas ficam lá, né, ali próximo do viaduto. Então tem locais ali que essa população já fica porque sabe que é onde recebe. Tendo um local que se destina a essas contribuições, esses auxílios voluntários, quem quiser doar cobertores, quem quiser doar o que seja e auxiliar, vai ter um espaço específico. Isso já descentraliza, já vai tirando a população de espaços como viaduto, como a catedral e vai concentrando eles num local que é específico para eles, né? Ainda mais se tiver uma praça central, um espaço que eles se sintam mais ainda com o vínculo, né, da rua para se desfazendo aos poucos. Essa é uma opção inteligente, né? Eu acredito. Em relação a isso que você acabou de falar, teve um problema, né, da Prefeitura com o Ministério Público recentemente, que tentou organizar essa distribuição de alimentação num local específico, ou em alguns locais, né? Não sei se você acompanhou. Parece que tinha um projeto para fazer um local específico para distribuição, né? Eu lembro vagamente aqui, parece que ele veio acompanhado de uma proibição de entrega voluntária em locais que não seja aquele, né? Então, eu acho que, assim, eu não sou ainda formado em Direito, mas eu estou realizando a formação, mas assim, o conceito raso que eu tenho ainda é que você não pode impedir o trabalho humanitário, né? Ou seja, um auxílio às pessoas, mas você não pode impedir, mas você pode criar um espaço só para isso, né? É justo, eu acho que foi essa a intenção da lei, né? É que é um decreto que foi colocado ali para que as pessoas tivessem o local adequado, onde as entidades que fossem fazer ali o seu trabalho social, ela fosse até aquele local, até mesmo garantindo a integridade de cada um ali, porque você lembra que nós tivemos há muito tempo atrás aí pessoas que começou a fazer maldade com moradores em situação de rua, teve muitos deles aí que tiveram. A gente fala hoje que pode chegar uma perua ali com alimentação hoje ali, parar ali no meio do trânsito e servir um monte de marmitex envenenada. Então, essa entidade, através de um local específico, ela é cadastrada. Ela vai lá, ela vai levar o alimento, mas elas são cadastradas, são entidades conhecidas. Então, eu acho que esse decreto foi mais uma questão também de proibir que muitas pessoas, você sabe, o vereador Paulo Gaspar também sabe, na catedral ali, se você chegar ali 7 horas... 7h30, tem 5, 6, 7 peruas, 10 carros, várias entidades, e ao mesmo tempo fazendo o mesmo trabalho. Perfeito. Então, às vezes a gente fala assim, você dá para ele várias opções. O vereador Paulo Gaspar vai lá, serve uma marmita com bife, você vai lá, serve uma com salsicha, a outra entidade com outra. Então você dá uma escolha para ele, ele fala, não, hoje eu não quero não, eu vou comer aquele ali e tal. Aí acaba as entidades voltando, ou mesmo ali dentro, mas se elas se organizassem entre elas, ali se juntassem, eu acho que tinha ali um cardápio legal, um local adequado para eles sentarem, comer e fazer suas refeições com tranquilidade e segurança. Eu acho que era a lei, o decreto era em cima dessa segurança. Com permissão da palavra aqui, mas eu acho isso perfeito. Acho que isso é o interessante, é ter o espaço e aí se cria uma parceria com essas entidades, entra em contato com elas e fala, olha, agora a distribuição é só aqui, né? E aí se direciona só num local. Isso é o ideal mesmo, porque você descentraliza, você tira a população aglomerada num espaço público ali para ir para um local específico para isso e que já está destinado a acolher aquelas pessoas, inclusive com outras políticas, outros serviços ali dentro, né? E daí, infelizmente, o Ministério Público impediu. Barrou isso aí, né? É que tiveram outro entendimento, né, vereador? O entendimento que eles colocaram era que estava proibindo
de dar alimentação para os moradores em situação de rua. Foi esse o que soltaram no ar aí, que não ia poder mais dar alimentação, então o Ministério Público foi, entendeu? Veio até uma questão do padre Lancelot também, de lá, entendeu? Achando que estaria ali proibindo, e na realidade não era uma proibição, era uma adequação, ter um local com refeitório, com tudo ali para eles estarem ali. As entidades ficariam ali à disposição dela para estar fazendo o trabalho dela. Isso. Eu considero bastante conveniente ter um espaço adequado. Eu não tive acesso ao texto, né, do decreto, mas se ele não restringia o auxílio pessoal, porque tem um direito constitucional, né, assim, de realizar um amparo de humanidade em relação a outra pessoa, mas talvez até uma outra opção, conveniar essas, uma contribuição simples, mas pegar essas entidades, às vezes o próprio centro nem precisa ter a própria alimentação e ter custo com isso. Se você conveniar com valores que sejam razoáveis, essas entidades, a irem para um local e proporcionarem toda a alimentação, elas ficam adscritas a uma obrigação, né, com uma contrapartida, mas com a obrigação de cada uma realizar uma refeição no dia dentro dessa entidade para poder ficar de fato organizado, né? Eu quero fazer uma pergunta em relação a isso aí, mas só para complementar a questão da arquitetura hostil, né? Ao invés de ter as pedras lá debaixo do viaduto, ou ter grade, ou qualquer tipo de coisa lá embaixo daquele viaduto do Largo do Pará, tá cheio de alambrado lá para as pessoas não poderem entrar lá dentro, aí fica um matagal lá dentro, ou seja, não resolve nenhum problema, nem outro, cria outro problema ainda. É a fazer a concessão desses espaços para iniciativa privada, como eu já propus para o prefeito, mas até hoje. Então, se você tem várias cidades do país que, por exemplo, Porto Alegre, um viaduto desses igual do Largo do Pará lá, ele cedeu para loja de conveniência. Então fizeram lá food truck, tudo, cheio de mesinha, cheio de gente bombando ali, molecada, tudo. Então, tira aquela situação de abandono, tira o pessoal que fica lá dormindo no meio da rua e, lógico, você tem que ter a contrapartida. Para você tirar o cara de lá, você tem que fazer alguma coisa em troca para ele poder ter o espaço dele. Então, tem que estar ocorrendo esse trabalho com a moradia, com esses albergues, com esse acolhimento eficiente, né? E se hoje esses albergues não estão funcionando, como o Centro Pop, o Samin, que o pessoal não quer ir lá porque tem muita regra, vamos rever essas regras. Então, será que precisa de tanta regra? Será que se a gente flexibilizar essas regras, o pessoal não vai frequentar mais e poder ficar nesses espaços? Vereador, estive junto lá na Francisco Teodoro, no Samin, esses locais... E é o mesmo relato que nós temos, né? Ali a pessoa ela não pode entrar com bebida, ela não pode entrar muitas vezes com o animal dela, entendeu? Que eles têm. Então, acaba ali deixando, eles vão lá até mesmo, faz alguma alimentação, mas volta e fica na rua. Eles ficam na frente do Samin, fica na frente da Casa da Cidadania, mas eles não entram, ele fica na frente porque ele se sente seguro ali na frente ali, mas eles não entram por causa dessas regras, entendeu? Aí muitos, que aí que a gente fala, né? São pessoas que às vezes não querem entrar, até mesmo por quê? Porque ela quer tomar sua bebidinha, às vezes é aquele que quer usar sua droga, às vezes é aquele que não quer mesmo por outro motivo, mas é uma dificuldade isso aí. Isso eu acabei presenciando em várias visitas que nós fizemos aí. Você vê mais pessoas lá fora que lá dentro. Esse dia nós tivemos uma reunião com uns comerciantes, vereador, da José Paulino, junto com a secretária, junto com o Bandão. E ali os comerciantes da José Paulino ficaram bravos, né? Porque o Centro Pop ali, ele tem um horário para abrir e ele não estava abrindo, não estava deixando as pessoas ficarem lá dentro, disse que estava lotado, que tal. Então as pessoas ficavam para fora e ficavam na frente dos comércios das pessoas lá. Então teve essa reclamação, mas aí logo o vice-prefeito foi fazer uma visita lá e
perguntaram o que estava acontecendo, por causa de uma caixa d'água, parece que não dava lá, não estava dando atendimento para as pessoas. Resolveram o problema, agora as pessoas estão chegando cedo e elas estão ficando na parte de dentro do centro pop. Então, como o vereador disse aqui, às vezes é algo que, fazendo uma visita e tentando achar uma solução ali meio rápido, de repente resolve. Por que não? O Gregório fez uma apresentação aqui, ó. Por que não o centro, a Casa da Cidadania, tem um local para fazer um canil? Tem que ver. De repente, por causa do animal, coloca o animal ali, ó, cada um tem o seu lugarzinho para colocar o seu animal. Entendeu? Então, eu acho que tem que fazer uma visita mesmo, tem que, juntos, construir algo para ver de que forma pode sanar, de que forma pode resolver, porque a Francisco Teodoro, não sei se o senhor passou lá, Gregório, o senhor passou também, né, vereador? Se o senhor passar lá, é o dia todo, a Casa da Cidadania lá dentro, lá, às vezes tem o dobro de pessoas lá fora do que lá dentro. De repente, se elas ficassem lá dentro, tendo algo ali dentro para ocupar o tempo deles, não ficava ali fora. Isso. Entendeu? Como a ideia da praça ali, por exemplo, né? Obrigado. Como a ideia da praça, por exemplo, ali do projeto, é justamente esse o intuito, é não deixar o pessoal para fora. Né? Então, o pessoal fica para dentro do espaço, ele não entra dentro do edifício, mas tem uma praça, a ideia é ter uma praça interna para o pessoal poder ali ocupar aquele espaço. O espaço, em vez de ficar na rua, é como se fosse uma rua, mas é dentro do espaço ali. E completamente aberto. A ideia seria, né, que fosse aberto até para as entidades entrarem. Olha, vamos, conveniadas, ou seja, cadastradas a entidade, mas oferecer o que precisar de auxílio ali dentro daquele espaço. É mais ou menos essa... Em relação aos animais, o canil, Carlinhos, eu também protocolei um projeto junto com o vereador Paulo Búfalo. Infelizmente, o projeto foi engavetado, mas era para dar chance do cara ter o lugarzinho do pet dele ali, para ele poder usar o espaço, né? E agora, em relação às regras, você disse que o pessoal fica lá na frente usando droga e álcool, não quer entrar, né? Que tem o espaço para eles. Então, assim, tem o Samin lá, é grande. Tem um espaço que tem regra. Pessoal, não quero entrar, dormir, tomar meu banho, ficar sossegado, não quero ser acordado por nego dando petit lá dentro que está alcoolizado ou drogado. Então, que tem aquele espaço para quem quer seguir as regras. E que tem um espaço que, para quem quiser entrar e sair ali, fique à vontade 24 horas por dia. Dentro de um contexto do mesmo espaço, né? Sim. Que eu acho que é importante isso aí. O que as reclamações que a gente mais recebe, eu não sei se o vereador aqui tem recebido, é sobre a questão de ficar em torno mesmo. Se você pegar o Centro Pop da José Paulino ali, se você pegar da Francisco Teodoro, se você pegar o Samin, as grandes reclamações da população é em torno. Entendeu? É em torno. Se de repente esse mesmo local que tem um atendimento, se ele faz algo dentro desse mesmo atendimento e coloca com que as pessoas fiquem lá dentro, eu acho que resolveria ali uma grande porcentagem dos problemas. Isso. Daí a minha pergunta para você, que está lá todo domingo entregando sopa, sanduíche, etc., né? Você falou que o Bom Prato não funciona todo dia. Então, eu gostaria que você falasse para a gente os dias de funcionamento do Bom Prato e no fim de semana, durante a semana, fim de semana, como é que são os horários que essa população tem? Eles realmente precisam que seja levado alimento como você faz? O serviço da prefeitura não dá conta dessa demanda? O Bom Prato, ele é para funcionar todos os dias, né? Então, inclusive sábado e domingo. Então, 3 refeições ao dia. Então, é café da manhã, almoço e jantar. O problema é que tem dias que ele realmente não funciona. Então, alguns dias, por exemplo, na semana passada, 2, 3 dias não funcionou. E o pessoal que vai me posicionando, a gente foi sempre perguntando e falou, não abriu.
né? E aí o problema principal em relação a isso é que o Bom Prato ele é distante dos outros serviços. E eles têm que pegar uma fila. Claro que a fila não é assim também 3, 4 horas, né? Eles fazem uma fila muito grande antes da abertura, ali antes de começar a servir. Essa fila acaba indo um pouco rápido, não é nada muito demorado, assim, às vezes 1 hora. O que eu ouvi ali no máximo, ali uma senhora falando, foi de 2, 3 horas ali de espera, mas porque tiveram problemas ali naquele dia. Mas assim, é em torno de 1 hora a fila até eles liberarem todas as refeições. Mas o problema principal é o deslocamento até ali, que tem que ficar indo e voltando, ou eles ficam absolutamente próximos daquele local, né? Ou eles têm que ficar indo e voltando para se alimentar ali, entendeu? É que assim, ó, Gregório, o Bom Prato é que ele não foi feito só para o morador de situação de rua. Sim. Ele foi feito para a população inteira. E ali é um local que a gente vê que por isso que tem essa fila, às vezes tem essa demora. Nós temos ali as pessoas que trabalham na Baby, essas senhoras que a gente acabou de falar aqui, elas descem para pegar almoço no Bom Prato, elas descem para almoçar no Bom Prato, porque hoje uma idosa, vamos pôr aqui, que recebe um salário mínimo e o seu companheiro recebe um salário mínimo, que deixa metade desse dinheiro aí com remédio, entendeu? E o outro restante é um condomínio que ela paga água, luz. Se ela for fazer uma compra no mês, é difícil. E se ela pegar ali durante o mês R$30, ela almoça os 30 dias com R$30. Então, ele acaba não só beneficiando o morador em situação de rua, mas isso é um programa do governo do estado onde beneficia toda a população. E se você olhar ali, os comerciantes que trabalham na cidade ali, no centro, eles também sobem para almoçar. Para eles também é vantajoso, é a mesma conta. É 26 dias, R$26. Entendeu? Em vez dele estar almoçando, pagar R$10 num almoço ali, então ele come 15 dias. Então você pode olhar que a maioria desse pessoal eles sobem. Por isso essa fila, que ela é imensa e acaba demorando um pouquinho, é por causa disso. Eu sempre estou ali no centro da cidade ali, a fila ela pega Cônigo Cipião, ela vai dando a volta ali. Mas quando abre também é rápido. É porque a fila é antes da abertura do Bom Prato. As pessoas ficam ali esperando a abertura. Mas depois que abre, é rápido. O atendimento é rápido. Então, agora eu não sei o que está acontecendo nessa questão de não estar abrindo dias aí. Porque é para abrir todos os dias, né? Pois é. Então, e essa é a dificuldade também de se deslocar até lá. Então, se um morador de rua ele faz uso, por exemplo, do CAPS para um atendimento social, né, um atendimento psicológico, aí ele vai pousar no SAMIM e ele se usa do Bom Prato, o dia dele vai ser só para ir entre essas instituições e a fila de cada um, e o POP 3 também, né? Então, o POP 1 e 2, desculpa, não tem entre 1 e 2, então, assim, o dia dele acaba sendo... próximo, viu, Gregório? Nós temos ali na José Paulino ali o Centro Pop, né, José Paulino, que é do lado do Bom Prato, uma quadra do Bom Prato. Logo ali, você sobe o viaduto, nós estamos na Francisco Teodoro, ainda está falando da Casa da Cidadania. O SAMIM, que é onde o pessoal o SAMIM é o mais distante. Isso, Bonfim. Então, a pessoa... e às vezes eles vão a pé mesmo, né, não vão de ônibus. Então, na grande maioria das vezes, eles preferem ir a pé do que pegar ônibus. Então, eles vão fazendo essa andarilhagem aí pelo centro, e fica um órgão distante do outro. Fora o custo que você tem para manter todas essas entidades, a grande maioria delas especificamente para atender a população de rua, mas cada um num canto. E aí você gera também uma centralização em torno desse, como você bem colocou, como o vereador bem colocou, uma aglomeração em volta de cada uma dessas entidades de pessoas em situação de rua. Então, se você centraliza num único local, a aglomeração é só ali. E ainda se tem um espaço interno justamente para isso, para uma convivência ali dentro, você já não tem mais aglomeração nas ruas, né? Você torna ali e ainda obriga as entidades, os espaços a fazerem o amparo, o auxílio ali mesmo, né? Então, mas
realmente não é nenhuma reclamação ao Bom Prato, porque eu acho que é fantástico, eu acho que é maravilhoso essa iniciativa do Estado, e que tem, acho que tem em todas as capitais, salvo engano, então é uma iniciativa fantástica, mas tem só esse problema que eles encontram de ter o acesso a várias entidades, né? O CAPS também é outro que é distante, né? Então várias... Mas está próximo. Eu também não tenho nenhuma... O que eu falei assim, é que ele fica próximo ali. De repente o Bom Prato ele sai dali e vai lá, aí ele já vai ficar longe do Centro Pop e vai ficar longe da Casa da Cidadania. Sim. Entendeu? Você acerta próximo do Samim, claro, mas fica longe de outros serviços. Perfeito. Eu até falo do Bom Prato, porque ele está num local ali bem localizado no centro da cidade. Isso. Até pessoas que vêm ali do terminal central ali, que vem ali, ela pode descer ali, está próximo. Então a pessoa faz sua refeição, volta, entendeu? Pode pegar o ônibus ali, entendeu? Então eu falo porque ali é lotado direto e ele é usado muito, aquele local ali. Às vezes 2 Bom Pratos, em São Paulo tem mais de um, né? Então, às vezes 2, mantém-se aquele, justamente para as pessoas que não são população de rua, né? Para os comerciantes, tem várias pessoas que eu conheço, funcionários, pessoas que utilizam do Bom Prato também, como você bem disse. Então, de repente, tem mais de um. Ou dentro de um centro de reintegração, nem precisa, às vezes, do Bom Prato. O próprio cadastramento das entidades, às vezes, pode proporcionar essa alimentação, né? Se criar essa obrigação das entidades, já que estão dispostas a fornecer alimentação, já que estão dispostas a auxiliar, que elas façam no local adequado, conveniadas, cadastradas ali no centro, né? Muito bom. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Agradecer o Gregório pelo projeto espetacular aí, e que vem ser mais uma alternativa na solução, na diminuição, na mitigação dos impactos da população em situação de rua hoje, que a gente sabe que não está boa a situação. Então, tudo que vier agregar, tudo que vier ajudar, todos os modelos opcionais a mais que vierem somar serão muito bem-vindos. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho que você faz aí na distribuição. E a gente espera que, com o andar das reuniões da comissão, a gente vai entendendo melhor como funciona tanto o Bom Prato aí, quanto as regras de todos esses centros de atendimento, e a gente possa, de alguma maneira, contribuir para otimizar isso e diminuir os problemas. Agradecer a todos aqui que acompanharam presencialmente, todos que vão assistir a essa reunião através da TV Câmara. Muito obrigado. E amanhã teremos as forças de segurança aqui, PM, GM, Civil, às 14 horas. Estão todos convidados. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, viu? Valeu. Um abraço. TV Câmara, Campinas.